Olá, a aula hoje é sobre avaliação estática e dinâmica. Então, nesse módulo, a gente está aprofundando o nosso processo avaliativo, ah, sendo que a gente já passou por todo o processo de anamnese, todas aquelas coletas de informação, e agora, vamos dizer assim, a gente está colocando a mão na massa, né? Então a gente já vai ver durante esse módulo como é feita a avaliação estática, então a inspeção mesmo quando o paciente vem até o consultório, a gente inicia esse processo, né, que é especificamente a aula de hoje, e nesse módulo a gente já vai incluir as avaliações dinâmicas, né, sejam elas avaliações funcionais, avaliação de movimento e testes de mobilidade de forma geral. Então a gente vai fazer um compilado dessas informações dentro dessa aula, porque isso vai servir de base para quando a gente for fazer a prática de fato, tá? Então o que a gente vai observar na prática e o que a gente vai fazer em relação a movimentos, ok? Então essa aula ficou extremamente interessante porque a gente já faz esse apanhado geral de tudo que vai ser observado. E a sugestão que eu faço para você, que está montando aí o seu resumo, estruturando tudo isso, é que você use basicamente esse mesmo resumo e vá acrescentando as informações que vão sendo, que vai ser, né, incorporada a cada aula. Então, de repente, eu vou falar alguns detalhes em relação a tornozelo e pé nessa aula. E aí, quando eu for colocado na prática, talvez eu acrescente algum detalhe a mais de tornozelo e pé. Então, separe esse material e vai preenchendo essas informações da forma como vocês acharem melhor, da forma como vocês estiverem estruturando aí o estudo de vocês, beleza? Vamos lá. Então, no nosso processo avaliativo, a gente fez, né, aqui trazendo um resumo bem rápido, né, do que a gente viu até então. A gente viu a anamnese, que nada mais é do que coletar o máximo de informação possível acerca daquele sintoma que fez o paciente procurar a gente ali no consultório, né? Onde a gente buscou as queixas principais, a referência dolorosa, quando isso é possível, né? Então achar um movimento que cause dor e ele servir de uma referência para nós, porque a gente vai testar várias outras questões e retestar esse movimento doloroso para ver se a gente já consegue melhorar na própria consulta, né? E através dessa anamnese a gente já determinou qual o tecido está envolvido na dor daquele paciente. Na parte de biomecânica aplicada, a gente viu um pouco sobre cada um dos segmentos, especialmente relacionando-os com suas regiões que podem interferir naquele segmento, que a gente colocou lá como as interdependências regionais, né? Então, quais áreas, estruturas ou tecidos que, quando em disfunção, pode estar ocasionando uma dor mais à distância, né? Então, isso é um ponto importante para quando a gente vai entrar agora nessa fase do processo avaliativo, que é a avaliação estática e também a dinâmica. E agora, de fato, a gente vai entrar na avaliação estática e dinâmica. Então, a gente jogou as informações dentro de um funil e agora ela está sendo filtrada para que a gente consiga ter o máximo de informações possíveis, mas o ponto principal, que a gente consiga ser o mais preciso possível. Então, essas informações associadas vão nos dar aonde está tendo a causa, né, onde está sendo a causa dos sintomas que aquele paciente apresenta. Então, a gente vai afunilando esse processo, agora entrando na avaliação estática e dinâmica. Então, essa imagem que já é comum aí para vocês, mas que eu queria exemplificar mostrando essa terceira imagem aqui do canto, né, que mostra estruturas rígidas e estruturas mais elásticas, vamos dizer assim. E esse modelo aqui, né, é muito usado, a gente consegue explicar através desse modelo o conceito de tensigridade, né, que é muito usado na arquitetura, na engenharia, onde a gente tem barras e estruturas, elementos mais rígidos, e que no corpo humano a gente pode colocar como os ossos, por exemplo, e estruturas que têm uma capacidade de sofrer tração, que tem uma certa elasticidade, que a gente pode falar de músculos, de ligamentos, de tendões e etc, né? Mas a ideia é o seguinte, é mostrar que tudo isso está conectado e isso permite com que eu tenha uma base, com que eu tenha uma estrutura funcional, assim como é feito nos prédios, nas pontes, no ginásio, etc. E no corpo humano é basicamente da mesma forma. Então, se eu fizer a analogia dessa imagem aqui, onde, por exemplo, eu tenho uma disfunção, eu tenho uma alteração nesse local,
a alteração nesse segmento, nesse local, pode gerar repercussões em outros locais. Ou seja, toda a estrutura pode estar comprometida se eu tiver algum elemento alterado. Então essas duas imagens iniciais faz essa analogia, onde disfunções em um local pode gerar repercussões em outros locais mais à distância. Assim como esse boneco, né? Se eu imaginar uma alteração, uma disfunção lá embaixo no pé, ele pode tracionar, gerar repercussões em todas essas estruturas e gerar uma adaptação, por exemplo, lá na lombar. Que aí já vem um caso clínico real, né? Um paciente que apresenta uma disfunção lá embaixo no pé e em função de uma série de adaptações em forma ascendente pode gerar repercussões acontecendo ali na região lombar, né? Então, quando a gente fala de tensegridade, a gente entende um pouco desses conceitos, né? E quando eu falo de um controle postural, né, se eu falar do sistema tônico postural, esse controle postural ele é organizado basicamente por fatores sensoriais, biomecânicos e neuropsicológicos. Então, eles são integrados através de um sistema único, que é o que a gente chama de sistema tônico postural, tá? Então, esse sistema que é o responsável por manter a nossa postura. Postura ereta, postura que seja funcional, né? E esse sistema, né, o sistema tônico postural, ele tem uma série de entradas que são ricas em receptores, tá? Que captam essa informação do ambiente externo, mas também interno, mas que levam essa informação para uma região central, para o sistema nervoso central, e ele traz como resposta adaptações osteomioarticulares. Então, na aula que está nesse módulo sobre captores posturais, eu falo disso com mais riqueza de detalhes e eu vou deixar isso para vocês verem lá, tá? Mas a ideia é que olhos, ATM, cicatrizes, os pés, as vísceras e até o sistema labiríntico, eles têm uma grande abundância em receptores que captam informações internas e externas, enviam essa informação para o seu nervoso central para ele processar essas informações e apresentar uma postura X. Então, de forma resumida, seria isso. Porém, se eu tenho alguma alteração em algum desses receptores, algum desses captores, a gente pode adotar uma posição que o corpo não consegue ser tão bem adaptado a ela e isso apresentar algum tipo de sintoma. Então a gente vai correlacionar muito essa questão na aula de capturas posturais e lá está explicado melhor. Eu vou deixar isso para quando vocês assistirem essa aula, ok? Mas a ideia desse slide foi já apresentar essa questão dessas entradas sensoriais, mostrar que nosso corpo está todo conectado e que vocês entendam que a disfunção em uma região podem gerar sobrecargas e alterações no sistema como um todo. Então, com essa visão, não é possível a gente olhar o nosso paciente de forma segmentada, tá? Então, aqui no método TAC5, a gente sempre vai enxergar esse indivíduo de forma holística, onde tudo se relaciona com tudo, inclusive as questões biopsicossociais que a gente já falou em outras oportunidades. Então, quando eu falo, né, de iniciar esse processo de inspeção e avaliação postural, a gente precisa entender algumas questões relacionadas à postura, né? Então a gente pode encontrar várias definições referentes a esse tema, né? E uma delas, a postura pode ser definida como o alinhamento e a organização dos segmentos corporais em relação à gravidade e ao suporte externo. E que posturas ideais são aquelas assumidas para realizar uma atividade de forma mais eficiente e que utiliza a menor quantidade de energia. Então, com esses dois tópicos, eu quero trazer para vocês o seguinte: não existe uma postura ideal. Tá? Então, a gente tem uma posição anatômica que serve de uma referência até para a gente fazer a nossa inspeção, e que se eu tenho alguma alteração, né, algo que foge dessa posição que a gente considera como ideal, a gente pode supor que existe alguma disfunção. Mas nesse processo de inspeção, a gente precisa, na verdade, identificar algumas alterações posturais e simplesmente anotar isso, firmar essa informação. Porque não necessariamente porque ele tem uma postura X, significa que ela é a causa do problema. Eu preciso de avaliar movimento. Então, nesse momento, a gente vai afunilar as informações, mas buscando, dentro da inspeção, algumas correlações que faz a gente criar uma linha de raciocínio que possa justificar os sintomas. E ele vai ser confirmado quando a gente faz o teste de mobilidade. Então, a gente ainda está continuando, né,
o nosso processo investigativo, criando hipóteses, mas não afirmando nada, tá? Mas eu queria trazer aqui que não existe a postura ideal. Por quê? Porque eu tenho indivíduos que de repente vai ter essa posição de uma cifose torácica a vida inteira, anterioridade cervical, e não tem problema nenhum. Ele é assim a vida inteira e nunca trouxe repercussão nenhuma. Ou eu vou ter alguém que tenha uma escoliose e vai procurar a gente porque tem um problema lá no pé, a coluna dele nunca doeu. Então, assim, não se prendam que exista uma postura ideal. O nosso corpo entende as demandas que a gente mais tem ao longo do dia em relação à atividade laboral, a gestual esportivo e etc. E ele prepara todo o nosso sistema osteomioarticular para que a gente consiga ser funcional em função, né, das posições que a gente mais adota ao longo do dia e que a gente tenha o menor gasto energético. Então, com isso, eu sempre conto essa história, né, que um indivíduo que é mais alto é muito mais comum que ele tenha uma cifose torácica. Por quê? Tudo que esse indivíduo mais alto faz é olhando para baixo. Tudo está mais baixo quando relaciona a ele, né, que é muito alto. Já o indivíduo que é de estatura mais baixa, normalmente ele já tem uma postura mais ereta, porque tudo que ele faz é olhando para o nível que ele está, né, ou olhando para cima e etc. Então, a gente consegue perceber essas situações que são comuns aí do nosso dia a dia, né? Não são regras, mas são comuns. Ou seja, o corpo entende as demandas que a gente adota ao longo do dia e prepara o nosso sistema para que a gente consiga ser funcional e com menor gasto energético. Essa é a ideia principal, tá? Um exame bem conduzido permite identificar desalinhamentos, padrões compensatórios, predisposições a disfunções musculoesqueléticas. E essas alterações posturais podem estar associadas a sobrecargas articulares, alterações musculares, desde uma falta de ativação ou hiperatividade de alguma musculatura, instabilidades e padrões de movimento disfuncionais ou compensatórios. Ou seja, quando a gente avalia esse paciente de forma estática, a gente vai criando hipóteses na nossa cabeça. Por exemplo, o indivíduo pode ter um arco plantar mais desabado. Isso gera uma rotação interna da tíbia, rotação interna do fêmur e um ilíaco que roda anteriormente, por exemplo. Isso já gera um valgo de joelho. E esse paciente pode chegar no consultório com uma dor lá no quadril, com uma dor lá na lombar. Ou seja, a gente observou a nível estático toda essa adaptação e o sintoma dele é lá na lombar. Então existem testes específicos para saber se essa adaptação postural é móvel ou ela é restrita. E testar também se aquela restrição que a gente identificou é que está provocando a dor no local onde o paciente apresenta. Então, por exemplo, será que essa alteração lá embaixo no pé é que está provocando a dor na coluna? Então existe o teste dos captores, né, o captor podal, que a gente consegue afirmar toda essa característica que ele apresentou, né? E também a gente pode aplicar técnicas, melhorar a mobilidade e testar o movimento de referência dolorosa e ver se tudo isso melhora, né? Então, enxergar realmente esse indivíduo como um todo, né? E na avaliação estática e também na dinâmica, a gente já consegue entender quais regiões vão estar em sobrecargas, nos testes, especialmente musculares, e a gente relaciona muito a biomecânica funcional, a gente consegue ver alguns músculos que podem estar hiperativados ou hipoativados, né? Isso também pode gerar sobrecarga mecânica. Enfim, a gente tem uma série de questões que estão inseridas nisso e a gente vai ver imagens para a gente conseguir fixar isso aqui um pouquinho melhor, tá? Por enquanto a gente está muito no conceito teórico, muita coisa escrita aqui no slide, mas eu vou mostrar imagens que aí vai corroborar com tudo isso que está sendo dito nesse momento. Então, por que a gente avaliar a parte postural, né? Sendo que a gente não consegue determinar nada a princípio quando a gente só olha a postura? Então, a primeira coisa é que a gente consegue identificar padrões compensatórios ou adaptativos. Como, por exemplo, lembra na parte de hernia de disco, que eu mostrei para vocês que o indivíduo pode ter uma posição de lateral shift, o tronco para um lado e o quadril para o outro? Então isso pode ser algo adaptativo em função daquela hérnia que ele apresenta, uma posição antálgica. Ele pode ter também essa posição por ele ter uma escoliose. Então, esse padrão de posição, a gente já consegue criar uma linha de raciocínio em função daquela própria posição que o paciente apresenta, né? Correlação entre postura e a queixa do paciente, como eu disse para vocês, né? Mantendo esse exemplo. O lateral shift, ele pode estar sendo, né, uma posição antálgica
em função dos sintomas que ele apresenta. A dor irradiada, a presença da hérnia discal, né? Então, uma outra possibilidade, um indivíduo que tem uma cirurgia qualquer, onde foi feita uma cicatriz que gerou uma aderência aqui, ó. Então o paciente pode ter uma lateroflexão porque ele tem uma aderência nessa região. Então eu já imagino que os movimentos que exigem uma boa flexibilidade dessa região podem estar comprometidos. Então tem estruturas que podem estar em sobrecarga em decorrência disso. Enfim, enxergar esse indivíduo, mas não só avaliando do ponto de vista, esse ombro está mais protuso, ele tem uma retificação lombar e tem uma cifose torácica. Beleza, são informações que a gente precisa de verificar, com certeza. Mas será que essa adaptação é que está sendo o fator causativo dos sintomas que ele apresenta? Ou essas adaptações estão gerando sobrecarga em outro local? Ou essas adaptações estão limitando movimentos em outra região? Por exemplo, se eu falar de um indivíduo que tem uma cifose torácica, então se ele precisa de fazer um movimento de flexão de ombro, ele esbarra numa barreira mecânica, não porque o ombro tem falta de amplitude, dependendo da situação, mas também porque a torácica não aceita o movimento de anterioridade. Porque se ela aceita esse movimento, o paciente consegue ter uma amplitude de movimento maior do ombro. Ou seja, ele pode apresentar um sintoma na região do ombro, mas que está sendo provocada, causada, né, ou intensificada por uma posição de cifose torácica. Tá? Então a gente vai precisar de saber identificar essas questões a nível postural na avaliação estática e correlacionar com a clínica. E aí vai entrar os testes específicos, testes dinâmicos, funcionais, testes de mobilidade, que vai fazer a gente entender melhor esse paciente e chegar num denominador comum, para a gente saber, o problema é daqui, é aqui que eu preciso tratar para melhorar o sintoma que está ali. Então é importante destacar que nem toda alteração postural é patológica, igual eu disse para vocês o tempo todo aqui. Muitos indivíduos apresentam desalinhamentos que não resultam em sintomas ou disfunções alguma. Por isso é essencial correlacionar os achados posturais com a queixa clínica e a avaliação funcional. Então, quando a gente fala de avaliação funcional, é testar realmente o movimento, tá? Se o nervo consegue deslizar bem, se a musculatura consegue contrair de forma equilibrada, se a articulação aceita o movimento ou não. Então, quando a gente fala de avaliação funcional, já inclui tudo isso. E aí eu tenho essas três possibilidades aqui. Possibilidades não, na verdade, todas elas estão associadas, né? Então, a gente vai passar alguns conceitos e definições em relação a cada uma delas. Da avaliação estática, dinâmica e essa conexão entre os segmentos corporais. Então, a correlação entre todos esses sistemas, né? Então, se a gente vai falar da avaliação estática, a avaliação postural estática é a análise da posição do corpo em repouso, observando assimetrias, desalinhamentos e padrões compensatórios. Então, seria uma certa definição, um conceito ali de avaliação estática, né? O objetivo é observar se há padrões de adaptação ou compensação osteomioarticular, que podem influenciar em um bom padrão biomecânico e propiciar o surgimento de sintomas. Sempre ir relacionando com a clínica. Então, aquele exemplo que eu dei, né? Será que esse arco do pé desabado, a rotação interna da tíbia, o valgo de joelho, a rotação interna de fêmur, o ilíaco anterior, né? Todas essas adaptações é que estão gerando a dor lombar que fez o paciente me procurar? Então, observar essas diferenças a nível estático e já imaginar essa associação dessas adaptações com o sintoma que ele apresenta. Então, o paciente em pé, a gente vai ver tanto na vista anterior, na vista de perfil e na vista posterior se existe alguma assimetria, desvios posturais ou compensações, oscilações corporais, então se ele faz movimentos anterio-posteriores ou movimentos laterais, lembrando que isso um movimento extremamente curto, né? Mas a gente tem, de alguma forma, direcionar o nosso olhar para tentar perceber se existem essas oscilações. O centro de gravidade, ele está mais deslocado para frente, ele está mais deslocado para trás. Tem alguma musculatura que a gente vê um aumento de tônus ou uma hipoatividade? Então a gente tentar identificar detalhes que chamam a atenção da gente. Então aqui onde está negrito, vocês podem até anotar isso aí, ó. A gente vai buscar todas essas questões avaliando esse indivíduo numa vista anterior, numa vista de perfil e numa vista posterior. Então na vista anterior, a gente vai ver os pés, tíbia,
fêmur, altura, né, posição dos ilíacos e também do quadril. A coluna, como que está essa questão do alinhamento e detalhes a mais que a gente vai ver já já. Posição da cabeça, se existe rotação, inclinação, e isso pode ser determinante para ter um olho que é dominante. Ombro, tem diferença de altura, eles são mais protusos. Observar linhas de tensão, o que seria isso? Deixa eu abrir aqui na imagem. Esse aqui seria o seguinte. Imagina que eu estou aqui, a camisa é como se fosse a minha pele, né? Se eu puxo ela aqui, ela reflete em vários outros locais. Linha de tensão é como se isso aqui tivesse tudo liso, mas ele forma como se fosse uma dobra cutânea. Não sei se eu vou conseguir mostrar muito bem aqui na camisa, mas a gente tem uma imagem que fica mais claro, tá? Então ele pode ter como se fosse uma dobra cutânea, como se ela tivesse mais aprofundada. Isso é muito comum na região abdominal e até lá atrás nas costas, né? Região lombar, próximo de fígado, de estômago. Porque essa linha de tensão, né, eu coloquei ela como esse nome, ela pode ser um indício de alguma alteração a nível visceral ou tecidual de forma geral. Então, se essa víscera já teve algum processo infeccioso, inflamatório, que gerou uma aderência naquele local, ele pode formar essa linha de tensão. E essa linha de tensão pode interferir na mecânica corporal, gerar compensações, adaptações, mas ela também vem para ser um fator a mais que incorpora a nossa anamnese. Porque na nossa anamnese a gente tem questionamentos em relação à função visceral. Então, se durante essa anamnese você encontrou vários pontos que são sugestivos de uma alteração do fígado, por exemplo, e quando você vai fazer essa avaliação estática, você consegue ver essa linha de tensão na região do fígado, é um ponto a mais para possível disfunção de movimento naquele local. E a gente tem até os testes dos captores posturais, né? Onde a gente pode fazer uma inibição dessa região do fígado e correlacionar com o sintoma que esse paciente apresenta. Então a gente vai criando uma linha de raciocínio associando todas essas informações que o paciente vem passando e a linha de tensão entra nesse processo também, tá? As características musculares em relação ao volume, se tem uma tensão maior ou não em determinada região, volumes diferentes, né? Então, será que eu tenho alguma coisa que puxa, que traciona os tecidos, igual o exemplo da pele? Será que eu tenho uma pele que é mais tensa aqui e mais frouxa do lado de lá? Então isso pode trazer meu ombro um pouco mais para frente, ou pode trazer ele mais para baixo. Então, às vezes, a limitação de movimento que eu tenho no braço e o sintoma no ombro que esse paciente pode apresentar, como um exemplo, pode estar sendo ocasionado ou intensificado por uma restrição que está aqui. Então, esse tipo de coisa a gente já tem que começar a observar nessa avaliação estática. Então, a partir de agora, a gente para de olhar o paciente só, esse ombro é mais alto, isso aqui está mais rodado. Não, peraí, isso está mais rodado, mas tem alguma coisa que está puxando ele para cá? Peraí, isso aqui está mais baixo, mas eu tenho alguma cicatriz, eu tenho uma escápula que está mais baixa, porque eu tenho uma hiperatividade de outra musculatura. Então, a ideia agora é olhar correlacionando com a clínica. E, mais uma vez, o entendimento de anatomia, que eu mostrei para vocês lá no módulo 2, quando a gente falou de biomecânica, se faz muito importante. Porque se a gente olhar uma escápula, por exemplo, que ela tem esse posicionamento, porque o ideal é que ela esteja nessa posição, né? Então, se ela tem esse posicionamento, isso pode ser sugestivo de um romboide que está hiperativado, que eu tenho uma hipoativação de serrátil anterior, ou que eu tenho uma hiperatividade de trapézio, de levantador da escápula. Então, eu já vejo esse posicionamento da escápula, mas tudo isso tem que passar na cabeça. O que pode estar influenciando para manter esse posicionamento escapular dessa maneira? Então, essas informações já tem que passar na nossa cabeça quando a gente vai fazer aí essa visualização, essa inspeção estática. Beleza, então a gente viu essas linhas de tensão, falei para vocês sobre essas características dos músculos, o que pode estar puxando, interferindo nessas questões posturais. A distribuição do centro de gravidade, então ele tem esse centro deslocado mais para frente ou ele é mais para trás? Então tentar observar isso nos pacientes também, além das oscilações, né, que eu disse para vocês. Existe uma rotação do tronco para um lado e da pelve para o outro, como se fosse isso e isso, porque isso também pode ser alguns indicativos para a gente, e às vezes a dor se manifesta na coluna porque ele formou essa torção helicoidal. Uma das possibilidades quando o paciente tem esse posicionamento é ter alguma interferência do captor ocular. E a gente vai ver isso também na aula de captores, ok? Oscilações, ele parado estaticamente, ele oscila muito para frente e para trás, isso pode ser um indicativo de uma alteração podal. Enquanto as oscilações laterais, além dele ter essa torção de cintura escapular e pélvica, ele tende a ter
oscilações laterais. Essas oscilações, pessoal, são extremamente curtas, tá? Mas a partir do momento que a gente passa a olhar, ver um paciente, ver outro, isso vai ficando mais claro para a gente, mais perceptível, tá? A princípio não é fácil, mas eu queria que vocês já criassem o olhar para isso também, porque isso vai se tornar mais fácil com o passar do tempo, com a prática mesmo. Já a avaliação dinâmica, a gente observa o paciente durante o movimento, né, como o próprio nome diz. Então tem muitas disfunções, adaptações, detalhes específicos que a gente vê na avaliação estática ou que a gente não vê na avaliação estática e ela se torna mais evidente quando o paciente faz algum movimento. Por exemplo, eu posso ter um paciente que tem os arcos plantares bonitinhos, você vê ali, ele está armado, está tudo beleza. Aí quando você coloca ele no apoio unipodal, esse arco já desaba um pouquinho. Aí quando você manda ele fazer um pouquinho de agachamento, ele desaba ainda mais e faz uma eversão. Aí o joelho vem para dentro, o tronco inclina para o outro lado, ele descompensa todo. Ou seja, estaticamente ele se apresentou de uma maneira, mas quando eu fiz um movimento dinâmico, um movimento funcional, apresentou uma série de outras disfunções e compensações. Então a avaliação dinâmica vem para ajudar em todo esse processo. Tá? Da mesma forma, se eu manter esse mesmo exemplo, né, que eu já venho trazendo desde o início, de um arco mais desabado, que eu fiz uma rotação de tíbia para dentro, fazendo um valgo de joelho, às vezes ele apresenta uma dor no joelho por um problema lá embaixo do pé, ou por uma tíbia que não aceita o movimento de rotação externa. Então o que eu vou fazer? Testar a tíbia, ela aceita ir para fora? Ela aceita ir para dentro? Então, estaticamente a gente tem uma apresentação, mas dinamicamente, como que isso se comporta? Então a gente vai associando essas informações e as avaliações dinâmicas vêm para isso, tá? Então, resumidamente, a avaliação dinâmica permite identificar limitações que não são evidentes na análise estática, ou que confirma determinadas posições que a gente viu na análise estática. Então o paciente, eu vou até ler isso aqui, ó. Por exemplo, um paciente pode apresentar um bom alinhamento quando ele fica em pé, mas apresentar desvios de movimento, instabilidade articular, compensações durante a execução do movimento. E aí eu dei esse exemplo, ó, apoio unipodal, uma caminhada, uma corrida, a flexão do tronco, uma abdução de membro superior, então ele pode fazer um movimento todo compensado. Às vezes para levar o movimento aqui, ele tem que fazer toda uma inclinação de tronco. Às vezes para ele fazer um movimento de rotação cervical, ele vem trazendo toda a torácica. O exemplo do apoio unipodal, ele vai agachar, ele joga o joelho todo para dentro, ele inclina o tronco para o lado, ao invés de fazer o movimento todo alinhado. Então são achados que quando a gente faz um movimento dinâmico, a gente consegue ver como que ele está executando esse padrão de movimento. Então o termo seria esse padrão de movimento. Se ele é compensatório, se ele utiliza músculos ou articulações, né, movimentos que são exagerados, que não são tão coerentes com aquele movimento. E isso de alguma forma serve até de referência para a gente. Porque a gente vai atuar, a gente vai tratar e a gente vai observar como que esse paciente se comporta após essa intervenção que a gente vai fazer. E aí a gente tem também a conexão entre os segmentos corporais. Então, olha, qualquer alteração postural ou biomecânica em um segmento pode causar compensações, adaptações em regiões e segmentos distantes. Foi aquela história que eu contei para vocês da tensigridade, né? Então, se eu tenho disfunções em um local, isso pode gerar adaptações, compensações e sintomas que se manifestam em um local mais à distância. Então, aqui a gente só reforça a ideia que o nosso corpo é todo interligado. Então, olha, o nosso corpo é um sistema interconectado, onde o movimento em uma articulação afeta diretamente outras articulações e músculos. Ou seja, nenhuma parte do corpo se move de forma isolada. Então, bate muito naquilo que eu já disse em outras aulas. É um grande erro a gente enxergar o local dos sintomas de forma isolada. Porque o sintoma pode se manifestar no local, mas isso pode estar sendo provocado por outros locais à distância. E isso é extremamente comum, para não falar que é em todos os casos, tá? Porque realmente não é, mas vou te falar que é mais de 90% dos casos, onde a dor se manifesta, o problema não é dali. Tá? Se não foi um trauma direto, uma pancada, uma ruptura, beleza, aí o problema é dali mesmo. Agora, outras situações de sintomas que começaram e foram intensificando, a dor se manifesta no local, mas ela tem várias outras estruturas que estão colaborando para a manutenção daqueles sintomas, por intensificar ainda mais os sintomas. Então a gente precisa enxergar o corpo de uma forma
holística e não segmentada. Devemos analisar como as estruturas corporais se interagem para produzir movimento, visando que essa execução de movimento ocorra de forma mais eficiente e com redução de sobrecarga articular. Então, quando a gente falou de avaliação dinâmica, a gente disse que a gente olha o padrão de movimento e como aquele indivíduo utiliza as estratégias para executar aquele movimento. Então, se eu tenho algo que é muito compensatório, a gente vai fazer as correlações das interdependências regionais, trabalhar as interdependências regionais daquele segmento e repetir aquele movimento que ele tinha dificuldade, que ele compensava demais. Então ele precisa de melhorar de forma que ele consiga ser mais eficiente e isso automaticamente tira a sobrecarga daquela articulação. Então, o conceito de cadeia cinética integrada, ele analisa como diferentes segmentos corporais interagem em respostas a forças externas, já que nenhuma articulação funciona isoladamente. O corpo humano é uma estrutura integrada, onde o movimento de uma região afeta diretamente outra. Então aqui eu disse mais do mesmo, né? Ainda voltando àquele conceito de tensibilidade, para todo esse elemento, todo esse conjunto funcionar bem, todas as peças dependem uma das outras. E a execução de um movimento em uma região, eu tenho vários outros que também estão associados naquele padrão de movimento. E mais uma vez aquele exemplo da flexão de ombro, para esse movimento acontecer em grandes amplitudes, eu preciso que a articulação do ombro esteja ok, funcionando bem, os músculos que ajudam nesse movimento estejam ok, assim como os nervos que levam informação para esses músculos executar o movimento estejam ok, assim como a clavícula precisa de aceitar o movimento, a torácica precisa aceitar esse movimento de anterioridade, a escápula precisa de abrir, ou seja, a dor se manifesta no ombro. A limitação de movimento dele talvez seja a própria flexão do ombro. Mas olha quantas outras coisas estão correlacionadas para permitir com que esse movimento seja realmente eficiente. E aí, pessoal, a gente entra aqui com um apanhado geral sobre cada um dos segmentos. Então a gente vai falar de pé, de tíbia, joelho, quadril, ilíaco e assim sucessivamente. Só que eu vou dividir essa aula nessa parte mais conceitual que vocês acabaram de ver, e a gente vai dar continuidade mostrando agora cada um desses segmentos e os principais pontos que a gente deve observar em cada um deles. Espero vocês então na parte 2 dessa aula. Até logo!